Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, como combinado, né? Tô gravando essa revisão, né, de prova, essa é de redação, tá? Para quem não conseguiu assistir ontem, né? E também para quem quiser rever mais uma vez, né? Quem assistiu a aula de ontem vai perceber que eu complementei algumas coisas aqui que eu acho que é importante para vocês, tá bom? Então, gente, vou explicar aqui para vocês. Aqui nesse documento aqui contém a parte teórica, né, de dois tipos textuais, que é o expositivo e o argumentativo, tá? É, eu Nesta aula eu pretendo mais focar, né, sobre texto expositivo, que é o tipo de texto que será cobrado de vocês amanhã, tá? O argumentativo eu já até comentei com vocês em sala, né? Mas como tá lá na positivo, né, tem uma parte lá que eu não tô lembrada agora, que lá está pedindo, né, sobre falando, né, sobre os textos o texto positivo, texto argumentativo, texto narrativo. Então, e a prova sua, né, de amanhã será cobrado sobre texto expositivo, por isso que eu vou comentar mais sobre ele. O narrativo não vou nem mencionar hoje não, tá bom? Então, vamos começar, né, gente? Aqui, olha, eu vou começar a falar para vocês, né, sobre o que é um texto expositivo, né? Eu vou comentar sobre as suas características também. Ontem eu não comentei sobre as características, mas hoje eu quero comentar, né, que eu acho que essa informação pode ajudar ainda mais a vocês a cumprirem o TA de hoje e a prova de amanhã, tá? Então vamos lá. Então, gente, primeira coisa, quando eu vou escrever um texto, seja ele narrativo, expositivo ou argumentativo, eu tenho que pensar sobre quem vai ler esse texto, né? Eu tenho que pensar também, porque se eu pensar quem vai ler o texto, eu tenho que pensar o tipo de linguagem, né? Sobre o objetivo daquele texto, se eu quero informar, né, sobre algum assunto, se eu quero narrar, se eu quero argumentar sobre algum assunto, né? Então a gente tem que pensar nesses detalhes antes de escrever, de falar, né? Então, no caso, eu dando aula aqui para vocês agora, o meu objetivo agora é informar. Então, eu estou expondo a minha aula, né? Então, quando eu falo em dissertar, olha só, é cobrar de vocês. Ter dissertativo argumentativo, ter dissertativo expositivo. Então, quando eu falo em dissertar, colocar sobre, né, em evidência um assunto, né? Então, assim, eu vou dizer algum assunto, dizer alguma coisa, alguma informação. Então, isso significa dissertar, tá bom? Então, vamos lá para né, essa noção do texto expositivo, né? Então, o texto expositivo, gente, tem o objetivo de informar, tá? Nele não cabe argumentos, é apenas informação, tá? E ele está presente, gente, isso aqui vocês têm que prestar muita atenção, onde está presente esse tipo de texto? Ele está presente aqui nos gêneros, né? Notícia, reportagem, verbete e infográfico. Olha, no TA de vocês será cobrado sobre o infográfico, tá? Na prova pode ser cobrado o gênero notícia, ou reportagem, ou verbete, ou até mesmo infográfico também, por que não, né? Já que é um texto expositivo, né? Então, eu vou comentar com vocês agora sobre as características, né, do texto expositivo, tá bom? Então, gente, como eu já havia comentado, o texto expositivo tem o objetivo de apresentar, né, uma informação, uma ideia, né? Então, olha só, como que ele é composto, né? Ele é composto, acho que eu vou desligar essa luz. Isso. Ele é composto. Esse documento eu vou enviar para vocês também, tá? Ele é composto, né? Nele vai conter instrução quando apresentar uma instrução a serem seguidas. Por exemplo, se você compra aí um notebook, um smartphone, né? Aí vai ter lá um manual de instrução, né? Então, é um tipo de texto expositivo, manual de instrução. O gênero manual de instrução é um tipo de texto expositivo. Então, tem o objetivo, o intuito de quê? De instruir, de ensinar sobre alguma coisa, correto? Então, tem essa característica também, informar
quando apresenta informações sobre o que é apresentado ou discutido, né? Então, aí você pode ter esse tipo de características, né? No resumo, né? Um resumo contém isso aí também. Descrição, agora estou aqui. Descrição, quando apresenta informações sobre as características do que está sendo apresentado. Então, aqui você pode ter esse tipo de característica no infográfico, no gráfico também, né? Tá lá te apresentando, né? Tá te informando as características de alguma coisa, né? Definir quando querem deixar claro para o nosso leitor do que exatamente estamos falando. Então, uma definição, assim, de um conceito, por exemplo, vou definir o que é casa, né? Então, faz a definição no resumo, né? Isso também na notícia também, isso também é exposto, né? Enumeração, quando envolve a identificação e apresentação sequencial de informações referentes àquilo que estamos escrevendo. Olha, enumeração é muito comum, né, no texto expositivo. Você pode ter esse tipo de característica no infográfico, no resumo, né? Numa bula de remédio também, isso é bem presente, né? Porque faz parte do gênero expositivo, né? Comparação, quando o autor quer garantir que o leitor irá compreender bem o que ele quer dizer, né? Então, isso aqui também vai estar presente no resumo, notícia, no infográfico, né? Tá? As enumerações para a organização do próprio texto, né? O contraste, quando ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais ângulo ou que há posições contrárias. Oh, gente, no texto expositivo, ele pode mostrar ideias contrárias e tudo, mas nunca ele expõe a voz dele, a ideia dele, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, que no texto expositivo não cabe argumentos nem a ideia do autor, tá? Porque se tiver argumentos no texto expositivo, ele deixa de ser expositivo, ele passa a ser argumentativo, tá? Então, já muda de gênero, né? Então, essas são as características do texto expositivo. Aqui eu tenho um exemplo de um texto expositivo, tá? Olha só, vou ler com vocês. Então, tá aqui, ó. O Ministério da Saúde estima que 2 em cada 5 pessoas atendidas nos hospitais sofrem agressões logo após efetuar um crime. Apesar das leis específicas para punir quem faz justiça por si mesmo, a vingança pelas próprias mãos aumentou segundo a mídia Record TV, mostrando que o problema ainda persiste, né? Então, gente, olha, percebam se aí você consegue ver marcas de opinião, né, de argumentação, né? Não, aí não tem, apenas informa, né? Aí só traz informação, né? O Ministério da Saúde que está informando, inclusive, né? Então, aí não tem opinião do autor, tá bom? Isso aí vocês têm que prestar muita atenção com relação a isso, ok? Então, eu vou agora comentar sobre o texto argumentativo, mas o que será cobrado de vocês é texto expositivo, tá? Eu vou comentar sobre o texto argumentativo porque está no livro de vocês, tá? É para vocês terem noção também do que é um texto, do que seja um texto argumentativo e não fazer, né? Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui agora. Acho que está no outro documento. Eu vou passar para outro documento aqui. Vou ter que ir para o PowerPoint. Peraí, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá aqui, ó. Então, olha só, gente, tá aqui, olha. O que é um texto argumentativo, né, gente? Aí você
é aquilo que eu havia comentado, né? Quando você vai pensar, tem que pensar para quem eu escrevo, qual é o meu objetivo, que tipo de linguagem que eu vou usar. Outra coisa, gente, que eu queria fazer uma retomada sobre o tipo de linguagem que é utilizada, né, no texto expositivo, tá? O tipo de linguagem utilizado no texto expositivo é uma linguagem padrão, mas não uma linguagem rebuscada, tá? Por quê? Quando se faz um texto expositivo, né, eu tenho que pensar no meu público, né? Por exemplo, o resumo. O resumo, no caso, se for um resumo assim, de cunho científico, né? Então, a linguagem ela tem que ser clara e objetiva, mas também não pode ser uma linguagem rebuscada. Por quê? Porque esse tipo de texto vai ser divulgado para várias pessoas lerem, né? Então, se for uma linguagem muito rebuscada, não atrai o leitor. Mas também não pode ser uma linguagem muito informal, não pode ter muita informalidade também não, tá? Porque a gente tem que pensar nessas questões da legitimidade e credibilidade, né? Se tiver uma concordância errada, ou então gírias, né? Já não vai ser bacana, né? Não é que é bacana, não é adequado, né? Por exemplo, tá lá um infográfico, né? Aí tá lá quem enuncia usando gírias, né? Então não vai ter credibilidade. Mas também, se for uma linguagem muito rebuscada, quem vai ter interesse de ler? Quem vai compreender aquele texto? A gente tem que pensar nesse tipo de coisa, né? Então, o tipo de linguagem utilizada no texto expositivo tem que ser uma linguagem padrão, mas não rebuscada, tá bom? E para o texto argumentativo, né, a diferença, vamos ver aqui a diferença. Esse eu já tinha até comentado com vocês, né, lá na aula presencial, né? Então, esse eu não vou comentar muito, não, mas é só para vocês verem a diferença, para não fazer igual na prova, porque se tiver marcas de texto argumentativo no texto positivo, isso pode até zerar, né, anular a sua prova, né, e vocês não querem isso. Então, o texto argumentativo, gente, tem o objetivo de convencer alguém, convencer o seu leitor, né, você vai apresentar argumentos. No texto argumentativo pode ter partes de texto expositivo? Pode, né? Que lá nesse tipo de textual você apresenta informações também. Só que a parte desse texto argumentativo tem que ter mais argumentação, afinal é um texto argumentativo. Concordam comigo? Então, esse texto tem o objetivo de convencer. Já o oposto não pode. No texto expositivo não pode ter marcas de argumentação, tá bom? Então era isso que eu queria comentar. Aqui, ó, eu tenho um texto aqui que eu quero que vocês percebam quando há opinião, né? Para vocês não fazerem lá no texto expositivo, tá bom? Então, olha só. Esse texto aqui, então vamos ler ele aqui. Esse é um fragmento, né? Primeiramente, é importante destacar que o sistema judiciário do país vem enfrentando dificuldades para processar todas as ações judiciais no tempo previsto pelo Código de Processos Penais. Segundo uma pesquisa da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, só no Ceará, a média para a resolução de um crime é de aproximadamente 8 anos. 8 anos. Logo, o atual panorama contribui significativamente para o aumento da sensação de impunidade, levando indivíduos a cometerem crimes e outros, que eu estou lendo aqui, e outros impulsos de promover justiça com as próprias mãos. Então você percebe que o mesmo tema, né, lá do texto que eu tinha mostrado, o texto expositivo, você vê aqui no texto argumentativo. Só que aqui tem uma diferença, tem a opinião do autor, olha só. Onde eu vejo marcas de opinião aqui, olha só. É importante destacar, isso aqui é o que? A ideia do autor, né? Contribui significativamente, né, para o aumento da sensação de impunidade. Tudo isso aqui, olha, é a voz de quem escreve, é a opinião de quem escreve, né? Então isso aqui cabe no texto argumentativo, não argumentativo. É isso que eu tinha que comentar com vocês. E outra observação que eu tenho que fazer com vocês, gente, olha,
é que na outra prova, né, tinha prova lá que caberia anulação, tá? Só que eu não anulei, eu deixei a pessoa com a nota assim, 7, 6, tá? Porque teve gente que não obedeceu o que estava sendo pedido, né? Ordenado na prova. Porque se fizer isso em prova externa, vocês são eliminados, então vocês serão prejudicados em prova externa, né? Então, olha só orientando vocês, tá aqui, ó. Isso aqui é uma das orientações que tem na prova, né? Com base nas informações disponibilizadas no infográfico, redija um texto de 15 a 25 linhas, expondo as informações apresentadas no mesmo. Selecione e organize essas informações, atentando-se às características do tipo textual dissertativo expositivo em prosa. Mencione no corpo do texto a fonte apresentada e dê um título que auxilie o leitor a identificar do que se trata seu texto. Então aqui, gente, o que vocês têm que prestar atenção? É para redigir um texto entre 15 a 25 linhas. Pode ter menos de 15 linhas? Não, não pode, tá? Nessa prova de agora, não vai ser 15 linhas mais, não. Vai ser de 20 a 25 linhas, tá bom? Então, olha só, não pode ser menos que 15 e também não pode ser mais que 26. Teve gente que escreveu menos de 15 e teve gente que escreveu mais de 25. Então, isso prejudica o candidato, tá? Outra coisa, teve gente que... Isso aqui foi lá... Isso aqui eu peguei de uma prova passada do segundo ano. Então, dissertativo expositivo, né, gente? Olha só. Esse texto aqui, olha, teve gente que apresentou marcas de texto argumentativo. Não pode de jeito nenhum ser texto expositivo, é expositivo. É aquilo que eu já mencionei antes com vocês, tá? Então, olha só, tá até aqui, olha. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que tiver menos de 19 linhas, né? No caso, eu peguei, isso aqui é outro fragmento, no caso que seria o quê? Menos de 14, de 15 linhas, né? Considerado texto insuficiente, né? Então, gente, presta atenção nisso que eu tô comentando com vocês, tá bom? Então, obrigada e boa sorte para vocês na prova. Com Deus. Oi, filho. Você vai estragar a sua bicicleta desse jeito, hein? Tá? Porque você vai arranhar o chão todo, não faz isso não. Tá? E outra coisa, estragar a sua bicicleta também. Você carrega assim, tá sempre assim. Tem pneu aqui. Uhum.